Então, agradeço a participação de todos que estão aí, todos que vão chegar, todos que vão depois também aparecer e assistir essa gravação, e agradeço principalmente a presença da Graziela, que é historiadora, é mestra em Sociologia Política e também diretora do Museu Histórico de Campos dos Goytacazes. Isso. Esqueci de mais alguma coisa aí, Graziela? Não, isso mesmo. Por enquanto, sim. Ó, fiz uma pesquisa aqui sobre Campos, uma cidade que eu tinha ouvido falar pouco, eu sou do interior de São Paulo, né? É uma cidade que a gente tem pouco contato, mas descobri que é uma das cidades mais ricas fora das capitais brasileiras. Isso. Uma cidade com muita história, um patrimônio histórico, cultural e monumental também bastante relevante. E acompanhei as fotos do Museu Histórico, a sua página também, que no Instagram, que dá muita informação sobre o museu, e achei bem interessante. Eu queria que você contasse mais um pouquinho, então, sobre a cidade de Campos para a gente e também sobre o museu, Graziela, rapidinho para a gente situar. Então, a cidade de Campos fica aqui no norte fluminense, é uma maior cidade do interior, digamos assim, do estado do Rio de Janeiro. Campos, inclusive, já foi cogitada até ser capital. Foi um centro de produção açucareira enorme e a cidade possui vestígios desse passado através da sua arquitetura, das usinas ainda que persistem na paisagem da cidade. E hoje a cidade é conhecida pela sua bacia, né? Pela bacia, graças à exploração de petróleo. Mas Campos tem muito mais história do que só o petróleo. Como eu disse, teve a produção açucareira, mas também teve produção de gado, teve até produção também de café, mas foi muito mais conhecida com a produção açucareira e agora com a produção do petróleo. Acho que eu estou vendo que alguém está dizendo que está com um som ruim da Grazi. Deixa eu tentar trocar o fone para o celular, para ver se melhora. Espera aí. Pessoal, eu acho que a gente poderia ir todo mundo para o YouTube. Vamos ver se melhorou um pouquinho. Melhorou mais, Felipe? A imagem ainda está travando também. A imagem está travando? Pixelizada, está toda em quadradinhos. Mas eu acho que não é questão da câmera, eu acho que é da conexão. Internet. Para mim tá bom aqui. O Jair tá falando que o som tá ruim. Eu acho que a gente poderia ir todo mundo para o YouTube, gente, que lá eu acho que a qualidade vai estar melhor. Pelo menos pelo que eu estou acompanhando aqui no tablet, a imagem e o som está melhor no YouTube. Eu vou colocar o link aí, peraí. Deixa eu copiar aqui. Vê se agora o meu som tá melhor. Tá melhor. Acho que tá. Ah, tá. Tirei o som do computador, pronto. Ah, tá. Você tirou o áudio. Isso. Bom, então, acho que dá para seguir. Então, vou só recapitular um pouquinho a pergunta de Felipe sobre a minha cidade, Campos dos Goytacazes. Como eu falei, ela é a maior cidade aqui do interior, norte fluminense, e é conhecida com a produção açucareira, que acabou deixando vestígios na cidade, na sua paisagem, que são os prédios históricos, né, que mostram a opulência da produção açucareira na cidade. E também, hoje, a cidade é conhecida pela produção de petróleo, a bacia de Campos, né? Acho que estão dizendo que continua ruim o som. Continua ruim ainda, pessoal? Já vou jogar o link aí, peraí. Acho que você podia ir tocando aí, Graziela. Eu já vou jogar o link aí, peraí. Não estou conseguindo sair. Então, pessoal, quem puder ir para o YouTube vai poder assistir bem melhor. O canal chama Diário História por Felipe Barque. Eu já vou jogar o link aí, peraí, é rapidinho. Tá meio complicado, mas...
posso mexer no celular. Bom, a primeira live do ano é um problema. Quando é live mesmo ao vivo, gente, tem alguns errinhos. Desculpa aí É assim mesmo, live sempre tem. O computador resolveu não ajudar, ficar bem lento. Pessoal, o som tá bom? Agora, aparentemente, está bom o som. Uhum. Então, eu estava com... Quer que eu continue, Felipe? Pode continuar. Então, pessoal, conforme eu estava falando, a cidade de Campos é a maior cidade do interior do estado do Rio e fica aqui no norte fluminense. Ela é conhecida pela produção açucareira, que deixou vestígios aqui na cidade, que são os prédios históricos dos barões do açúcar. E também hoje Campos é conhecida pela bacia, né? A produção, na verdade, do petróleo. O som continua ruim, imagem ruim. Poxa, para mim o som e a imagem, tanto minha quanto do Felipe, tá legal, mas para quem está assistindo... No Instagram, você está falando ou na TV? No Instagram. Para mim, a imagem ruim sua, só no Instagram. Uhum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, botar uma luz aqui a mais. Eu não acho, não é luz, né? Tá... mas eu acho que não é luz, mas... Uhum. Você acha o quê, Felipe? Continua? Eu acho que a gente poderia continuar, Graziela, porque pode ser individualmente, né? Sim. Vou colocar o fone de ouvido para escutar aqui. Pode continuar falando. Tá. Então, conforme eu disse, eu resido aqui na cidade de Campos, que é conhecida pela produção açucareira, que deixou vestígios em sua paisagem. A gente tem várias residências aqui dos barões do açúcar. Enfim, uma cidade encantadora pela sua história, sabe? E a gente possui não só essa história econômica, mas uma história cultural também. A cidade de Campos foi cogitada, conforme eu falei, várias vezes para ser capital do Brasil. A gente possui também um ícone aqui da nossa cidade, que foi presidente da República, que é Nilson Sanha. E disso e muito mais a gente acaba falando, né, no Museu Histórico da cidade, no qual eu atuo como historiadora e como gestora. Então, Graziela, eu queria saber a respeito, assim, um pouquinho da sua trajetória, né? Porque, para a gente que é do interior aqui, principalmente, acaba sendo sempre uma coisa muito rara a pessoa ter a possibilidade de fazer história, ser um historiador, ser uma historiadora e trabalhar com museus diretamente, né? Acaba que praticamente todo mundo indo para pesquisa na universidade ou para a sala de aula, né? Na universidade ou nas escolas. Eu queria que você contasse um pouquinho sua trajetória, desde a graduação até chegar ao museu, como que foi essa trajetória profissional? Então, eu comecei, na época, quando eu fui fazer a graduação, eu tinha pensado somente em licenciatura e atuar somente em sala de aula. Mas eu descobri que no bacharelado a gente consegue também complementar tudo que a gente aprende, né? Então, eu achei um complemento perfeito
a pesquisa com as aulas. E comecei a estagiar, o meu primeiro estágio foi no arquivo público aqui da cidade de Campos, no qual eu descobri uma fonte enorme de pesquisa, é uma pérola aqui do nosso interior do Rio de Janeiro, e comecei a me dedicar bastante à pesquisa. Acabei deixando de lecionar um pouquinho de lado e me dedicando à pesquisa. E nessa questão toda, me encantei no projeto de criação, né, do museu, que demorou anos e anos para sair do papel, mas aí comecei a fazer parte da equipe desse projeto, junto com o museólogo Carlos Freitas, e para mim, enquanto historiadora, foi a realização de um sonho, né, porque eu sempre gostei e me interessei por história regional, por história local, que fale sobre a minha cidade, que possa valorizar a nossa identidade, nossa memória. Então, foi um prazer enorme participar da constituição desse museu. Então, eu estou, na verdade, desde antes da existência no museu, nesse projeto. E construir esse projeto em conjunto foi muito importante, tanto para a minha carreira profissional, quanto eu aprendi muito também enquanto pessoa, né? Conheci muitas pessoas, enfim, eu estou há 8 anos à frente do museu, e me deu a oportunidade, eu acho que você vai entender bem, Felipe, de temas históricos que a gente curte, que a gente gosta, a gente poder elaborar exposição, a gente poder se aprofundar, e também, a partir desse nosso interesse, a gente também conseguir informar e trazer esse conhecimento para a população acerca daquele fato histórico que a gente gosta, né? Então, a gente se dedica muito mais quando há esses interesses também, né, de pesquisa. Então, eu acabo proporcionando isso também, uma realização enquanto historiadora, né? Me dedicar a fatos históricos da cidade, no museu, criando exposições temporárias, exposições permanentes, tendo acesso sempre a outros pesquisadores, uma troca de informação. Gosto muito dessa troca, como eu estou aqui hoje com você. Então, para mim, tem sido uma experiência enorme. Então, eu queria saber também, queria que você apresentasse, na verdade, né, para os pessoal que não conhece o museu, né, meio que brevemente, assim, qual o foco do museu? O museu recente é novo, né, que é de 2012, a implantação do museu. Isso. Você já participou desde da construção, da criação do museu, embora ele ocupe lá um casarão, né, um solar já bastante tradicional na cidade. Conta um pouquinho para a gente sobre o museu. É interessante a gente falar sobre isso, Felipe, porque, na verdade, o prédio histórico, ele ficou muito tempo abandonado, ele ficou 11 anos abandonado, a sede do museu. E ele tem uma ligação com a história da cidade, porque ali já foi prefeitura, já foi biblioteca municipal, já foi tribunal do júri, então ele tem uma relação com a cidade, né? Hoje, as secretarias estão dispersas em vários locais da cidade, mas antigamente se concentrava tudo nesse prédio, e esse prédio ele está localizado bem no coração da cidade, que é a Praça do Santíssimo Salvador, a praça mais antiga da cidade, e todo mundo conhece essa praça, né? O centro está ao redor dessa praça. E também ele está próximo ao Rio Paraíba, né? Ele foi uma construção de um aristocrata, do Visconde de Araruama, né, que principalmente teve participação direta na abertura do canal Campos Macaé aqui em Campos. Foi uma construção enorme, sabe, que demorou 10 anos, é conhecido como o segundo maior canal do mundo, sabe, aberto pela mão humana. E esse canal é tombado como patrimônio histórico, e ele tem muito a ver com a construção desse prédio, porque o seu proprietário residiu nessa residência principalmente para a abertura da construção do canal Campos Macaé. E o Visconde de Araruama, quando ele falece, a sua esposa vende essa residência para a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal se instala ali. Depois, em 1904, veio a Prefeitura, o Tribunal do Júri, enfim, a Biblioteca Municipal, e depois esse prédio, nos anos 90,
cria-se um projeto de museu, por conta de toda essa ligação que esse prédio tem com a cidade. No entanto, chega em 96, esse prédio é fechado pela Defesa Civil. Ele já não tem mais condições de você entrar nele, você pode... né? Ele é fechado pela Defesa Civil e somente em 2009 inicia-se as obras de restauração. Isso é interessante a gente apontar que foi a própria prefeitura que fez essa obra, né? Porque é difícil os governantes, é interessante a gente falar isso, se conscientizarem acerca do patrimônio, sabe? Então, restaurar um prédio no nosso país, isso é bem difícil de acontecer. Pois é, isso aconteceu na nossa cidade, mas também vale lembrar aqui que isso também é de origem quando se cria o sistema, o Instituto dos Museus Brasileiros, na verdade, que foi na época do Gilberto Gil, enquanto ministro, né? Ele cria o Instituto dos Museus Brasileiros e torna obrigatório para certas cidades que possuem uma quantidade enorme de população possuir um museu para valorizar a sua história. Então, o Museu Histórico de Campos ele é constituído no meio dessa efervescência cultural, um período marcante para a história do Brasil, quando a gente fala de cultura. E, nesse momento, em 2012, o museu é entregue para a população. E eu estou nesse desenvolvimento do projeto desde 2009, e o interessante para abrir esse museu foi caçar pela cidade acervo, né? Porque até então estava tudo disperso. E foi bem interessante você procurar pela cidade, desde de colecionadores, a proprietários, a famílias tradicionais, enfim, que possuem peças, que possuem documentos, alguma referência sobre a história da cidade. Então, é um museu também construído pela comunidade, né? A nossa coleção ainda não está fechada, ela ainda se constitui com doações, até também com empréstimos, que a gente chama de regime de comodato. Então, é um museu que acolhe a população também. Além disso, o museu ele também realiza as exposições temporárias. A gente tem uma reserva técnica, nem tudo fica logo exposto, né? Fica guardado na nossa reserva, a gente só coloca exposto algo que é relativo à história da cidade como um todo. Quando é um fato isolado historicamente, a gente deixa para uma exposição temporária. Então, é um museu muito querido pela população, que também sugere exposições, que está dentro do museu também o tempo todo. A gente possui um auditório no qual o prédio é muito solicitado pela comunidade para ações, que seja para a questão histórica, que seja para a questão artística da cidade. Então, é um museu muito movimentado. De 2012 até... Desculpa aí cortar, Graziela. Eu queria perguntar justamente um pouquinho disso, dessa relação com a comunidade, de 2012 para cá. Como foi essa relação? Se teve um momento de euforia inicial e depois distanciamento, ou se foi uma relação que foi crescendo aos poucos? E também, assim, queria que você falasse um pouco assim, dos números, né? Números de visitação, lógico, antes da pandemia, né? Para ter uma ideia assim, de quantas pessoas o museu recebia por mês, não sei quais são vocês calculam isso. Então, o nosso museu ainda não é informatizado, ele possui apenas um livro de presença. Nesse livro de presença, a gente já conseguiu coletar, não é só um livro, gente, são vários livros, mais de 250 mil visitantes, tá? Então, a gente supõe que seja bem mais, né? Porque nem sempre dá para a gente conseguir pegar a assinatura de todos os visitantes. Mas já passaram 250 mil visitantes, e essa construção com a comunidade foi feita aos poucos. Foi interessante que a primeira exposição temporária foi algo que a comunidade nos procurou e desejou realizar. A gente tem aqui na cidade uma rixa entre dois times da cidade, que é o Goytacás e o Americano. E a torcida organizada do Goytacás, que é um time de tradição da cidade,
nos procurou para realizar uma exposição temporária, porque a gente tem jogadores aqui da nossa cidade que fizeram parte desse time de projeção nacional, fizeram parte realmente de vários times por aí brasileiros e também da seleção brasileira, como o Didi, por exemplo. E aí a gente realizou essa exposição e a gente viu essa participação da comunidade presente, e isso foi uma grande satisfação, introduzir a comunidade, sugerindo exposição, montando uma exposição sugerida conosco, com a equipe do museu, e foi aí que o museu foi se aproximando cada vez mais da comunidade, né? Através das suas exposições, através das suas ações. Então, foi uma coisa gradativa que estava indo muito bem até a pandemia. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. E, bom, mas, enfim, vai passar um dia, né? Eu queria saber também, Graziela, a respeito da equipe, né? Em quantos profissionais vocês trabalham no museu? Descreva um pouco essa equipe, quais são os tipos de profissionais que atuam no museu, como que funciona a equipe de trabalho? Então, eu estou na direção, temos 3 estagiárias da área de História, das universidades públicas daqui da cidade. Temos também animadores culturais, né, cedidos pela Secretaria de Educação, que são ótimos profissionais que nos ajudam na elaboração de projetos educativos para o museu. Então, a gente possui o Guilherme Freitas, a Marli, a gente possui também o Rossini Reis, que são profissionais assim, que nos ajudam, principalmente nas atividades pedagógicas, sabe, Felipe? De elaboração, de receber grupos escolares no museu, de não ser só aquela mediação comum nos museus, sabe? Da gente realizar projetos como um projeto que fez grande sucesso no Museu Meia-Noite, no museu. Depois eu posso falar um pouco dele. Enfim, vários outros projetos relacionados também com dramatização, com teatro, que acaba vindo da formação desses animadores culturais. E temos uma equipe também bem diversificada, né? Temos restauradores, temos técnicos de som, enfim, uma equipe bem diversificada que nos ajuda no dia a dia da lida também de manutenção de um equipamento museal e também que trata de um prédio histórico. Então, a gente precisa dessa manutenção e conservação constante do prédio e do seu acervo. Então, essa é uma parte muito importante, né? E geralmente é relegada por muitos, né? Inclusive pessoas, geralmente a gente está subordinado a pessoas que não são da área, e às vezes pessoas que não têm sensibilidade com o patrimônio histórico, com essa questão da manutenção e tal, que acaba dificultando muito. Gostei pelo que você descreve, né, pela essa preocupação já em tornar o museu vivo, né, receptivo às crianças, ao pessoal da escola, da comunidade, fazer as pessoas, né, interagirem, visitar o espaço, também se sentirem donas, né, do museu, porque essa, acho que é a lógica de se ter um museu. Uhum. Mas eu queria saber, assim, da parte, digamos, técnica burocrática, até para ajudar, assim, a esclarecer, né, o nosso trabalho aqui nas redes sociais é levar um pouco o conhecimento nosso profissional para as pessoas, né, para que as pessoas entendam também esse lado do profissional de história, não só dos professores, mas também das outras áreas que a história envolve. Então, não sei se você dispõe desses dados para falar assim, de cabeça, né, mas só para a gente ter uma estimativa, porque a gente tem no Brasil aquela ideia de que o museu é uma coisa muito cara. Uhum. É lógico, se a gente olha, né, do ponto de vista individual, realmente vai parecer muito caro, né? Mas se a gente olha como estamos olhando para a cidade de Campos, uma das mais ricas do Brasil fora das capitais, a coisa é diferente, né? Então, não sei se você pode falar esses números aí, assim, de mais ou menos, aproximadamente. Quanto custa manter um museu como o Museu de Campos, assim, anualmente? Não sei quais os dados você tem aí, só para a gente ter uma ideia. Então, a gente tem custos, né, com pagamento de funcionários, que é, ao todo, digamos assim, uma equipe de 13 funcionários, e cada um com uma especificidade, que isso faz valores salariais mudarem, né? Uhum. E a gente também possui a questão
da iluminação do museu. É um local que possui 2 pisos, 2 andares, e as salas são spots. Isso gasta muita luz do museu. Ano passado a gente sofreu com cortes de energia, né, no museu, porque a prefeitura não estava dando conta de pagar em dia, né, a luz elétrica do museu. Então, a gente em torno, mais ou menos, que a gente gasta mensalmente só de energia elétrica, uns R$4.000, sabe? E também a gente possui gastos com produtos de limpeza, conforme eu disse, são produtos um pouco mais, não é para qualquer órgão público, são produtos específicos para o museu que possui acervos específicos. A gente precisa também de equipamentos específicos, desde a reserva técnica, para manter a reserva técnica, materiais de consumo, que eu digo, luvas, máscaras já era uma coisa muito comum, sabe, para a nossa equipe. Álcool, então, que a equipe sabe, já era também muito comum para os funcionários do museu, não era nenhuma... Isso já era do nosso cotidiano. Então, tudo também para a gente manter o acervo e também para a gente não tá ali, né, conforme todas as orientações adequadas para o museu. Então, é um gasto, é um investimento alto, sim, para se fazer. São aparelhos. Os museus costumam, às vezes, entrar numa situação de sucateamento, porque, como o nosso, que foi inaugurado em 2012, nunca mais sofreu nenhuma manutenção mesmo, sabe? Que eu digo, desde de pintura, é um prédio antigo, a gente já tem infiltração, a gente já tem várias questões que precisamos de reparos, né? Porque é uma casa antiga que a gente precisa manter constantemente. Então, assim, hoje o que a gente está passando, principalmente na área de museus, é essa questão do sucateamento, né? Então, equipamentos também já vão se tornando obsoletos, precisamos nos inovar dentro dos museus. O museu não é um museu vitrine, que você chega e apenas olha a vitrine, a gente tem que também procurar equipamentos de interação, de informatização. Então, a gente está nesse meio termo, né? Nesse meio termo, saindo daquele museu conservador e buscando alternativas de interação diferenciada, né? Mas hoje também a gente vive uma crise econômica que atingiu todas as cidades do Brasil, o Brasil inteiro, né? E a cidade de Campos, que é conhecida como a cidade mais rica, digamos assim, pela arrecadação dos royalties, também sofreu uma queda enorme dessa arrecadação, e a área cultural foi a área mais atingida. Então, o nosso museu, ele passou um bom tempo também nessa situação, principalmente agora na pandemia, de sucateamento. Então, a gente está precisando de reforço para agora a gente reabrir esse museu, né? Pensando em novas formas de interação e também pensando no novo normal, né? Que a pandemia acabou nos trazendo. Então, como fazer? Então, isso tem sido um trabalho de equipe que a gente tem conversado, desde com a Fundação Oswaldo Lima, que no qual o museu está subordinado aqui em Campos, né? E a Prefeitura de Campos, a gente tem conversado sobre isso, mas no momento a gente está com portas fechadas, precisando fazer esse trabalho interno para reabrir com dignidade para a população. Então, Graziela, eu queria perguntar outra coisa a respeito para você, da nossa profissão aí. Recentemente foi regulamentada a profissão de historiador, né? Já metade do ano passado. Eu queria saber quais as expectativas para você que está no museu, assim, se isso pode representar alguma diferença no sentido de, por exemplo, eu não sei qual é o regime de contratação seu, né, no museu, mas se vocês têm a expectativa de, por exemplo, de poder contratar mais historiadores para o museu, ou se a expectativa é de, por exemplo, firmar contratos temporários com os historiadores para prestação de serviços pontuais. Qual que é a expectativa um pouco de vocês, que o pessoal que está do outro lado, né, está do lado do museu, nesse sentido? Então, eu espero, Felipe, com essa regulamentação
da nossa profissão, que demora, não sei por que, gente, demora anos. Enfim, eu espero que a cidade de Campos possa criar concurso público, que nunca houve concurso público, tá? Principalmente para a área cultural e muito menos para historiador. Já houve para professor de história, devido à Secretaria de Educação, normalmente, mas para historiador nunca houve na nossa cidade, nem para museólogo, nem para arquivista. Então, o meu sonho é que, regulamentando a nossa profissão, que a cidade possa valorizar isso, a nossa profissão, e possa criar e efetivar funcionários públicos técnicos especializados na área afim de museus, de arquivos. É isso que eu espero para a minha cidade, sabe? É isso que eu espero também, um pouco mais de segurança na minha profissão, né? Porque a gente vive à mercê realmente de contratos, né? E que podem vencer a qualquer momento. Então, eu espero que um concurso público seria o ideal, até porque eu tenho a sorte de ter continuado esse tempo no museu, mas tenho receio, porque a equipe que está lá também é uma equipe que está a longo prazo, mas se sair, a gente acaba tendo uma descontinuidade dos projetos, e isso é muito ruim para a instituição, quem perde é a instituição. Mas, para isso, a melhor forma de legitimar a presença desses técnicos dentro de uma instituição como o Museu Histórico de Campos é o concurso público. Porque tem a questão, né, lógico, para alguns eventuais serviços, digamos assim, para alguns projetos, você poderia trabalhar com contratados, seria uma coisa talvez natural, mas é importantíssimo uma instituição como o Museu Histórico tem lá o seu historiador de carreira, digamos assim, né? Aquela pessoa que vai realmente passar 20, 30 anos ali, mirando o futuro, continuar naquela instituição, porque se você depende só de contratados, por exemplo, se o dinheiro vai para outro lugar, né? Se o dinheiro vai para outra cidade, para outro projeto mais atraente, esses profissionais vão atrás também, e acaba ficando sem essa... Sim. E eu acredito, é claro que a gente tem outros tipos de prestação de serviço importantíssimos que a gente precisa realmente contratar, mas eu falo principalmente da equipe, né, de constituição, de direção, enfim, de organização, de pesquisa, que lida com o acervo, com o inventário. Essa equipe precisa ser uma equipe técnica, especializada, e que garantias a gente pode dar também para a nossa área, né? Que garantia que a gente pode dar para esses técnicos, né? Para mim, a melhor forma, porque hoje em dia a gente vive muito à mercê de questões políticas. E são instituições como museus estão acima de políticas, de prefeitos, né? Então, são pessoas técnicas que precisam estar nesses cargos, né? E como garantir isso, eu só consigo enxergar da forma mais democrática possível, que é o concurso público. É claro que tem a prestação de outros serviços, que a gente contrata para montagem de exposição, para outras questões, mas a gente também precisa, né, ter uma equipe que continue, né? E a forma mais democrática para isso, eu acredito, no concurso. Graziela, deixa eu só perguntar agora, eu ia perguntar antes, acabei esquecendo. A respeito do espaço do museu. Primeiro, para visitação, ele está aberto, isso, lógico, falando antes da pandemia, né? Mas ele está aberto... Qual o horário de expediente, o preço que se praticava, ou se era gratuito a entrada, também a questão dos espaços, se é só o espaço museal, se tem alguma espécie de cantina, restaurante, coisa desse tipo, dentro do museu, e coisas desse tipo. Então, o museu, no momento, ele está fechado desde março, por conta da pandemia, mas ele funcionava de terça a sexta-feira, das 10 até as 20 horas, sabe? Dependendo de alguns eventos, algumas ações que a gente recebe no nosso auditório. A visitação era até 17, mas a gente tem um auditório, conforme eu falei, que é muito solicitado pela comunidade para atividades artísticas, culturais, e a gente também possui um espaço do café, onde ocorre muito encontro de sarau. Enfim, esse espaço do café, a gente tem o intuito de abrir uma licitação
e proporcionar que alguém atue ali, né, e crie realmente, instale um café e que possa atender esses visitantes, né, do museu, que passam um bom tempo, às vezes, no dia. É muito agradável você andar pela cidade e entrar pelo museu, parece que você, entrando no museu, você está viajando no tempo, né? Então, a gente tem pessoas que passam boa parte do dia lá, lendo. Então, esse café também seria uma forma da gente captar recursos para o museu e até para a própria manutenção do museu, o próprio funcionamento do museu, né? Então, a gente também tem esse formato do museu quando estava em estado normal, e com a pandemia a gente teve que entrar para o outro formato virtual. O museu não fechou as portas, digamos assim. A gente só teve que adequar esse espaço físico ao virtual, criando páginas aqui no Instagram, no YouTube, enfim, no Facebook. Então, a gente tem a página do museu, é só vocês procurarem Museu Histórico de Campos do Goytacazes, que a gente não deixou a peteca cair, a gente continuou desenvolvendo atividades virtuais como lives, com vídeos curtos falando sobre o acervo do museu. Então, vocês podem encontrar lá, tipo, pílulas de história através do nosso acervo, curiosidades sobre a cidade, através desses vídeos, quiz cultural que a gente também realizou sobre a história da cidade. Então, o museu continuou perpetuando, mesmo na pandemia. E antes da pandemia, não cobrava entrada ou era gratuito? Era gratuito. O acesso é gratuito. Essa é uma luta nossa desde quando o prédio foi inaugurado, para a gente deixar que esse prédio seja o mais acessível possível para a população, né? Então, foi uma luta que até 2020, a gente conseguiu manter gratuito. Uhum. Bom, outra pergunta que eu tenho aqui é sobre história regional, Graziela, que é um problema, eu acho, assim, no Brasil, em geral, né, é uma dificuldade muito grande, uma escassez de bibliografia também. Eu creio que no Rio de Janeiro a questão é menos problemática ainda do que em outros lugares, né? Sim. Porque você tem a presença de mais historiadores, tem mais dinheiro, tem várias questões que envolvem, né? Mas é um problema. Eu queria que você comentasse um pouco dessas dificuldades de fazer história regional, ser ligado ao museu, como você disse, na coleta de peças para o museu, você tem todo um trabalho que é grande, a gente tem um trabalho também de revisão bibliográfica, que acaba sendo complicado, porque a gente depende muito, quando fala história regional, das obras de memorialistas, né, de pessoas que às vezes não fizeram trabalho de história, fizeram trabalho de memória, e às vezes memórias também conflitantes, narrativas divergentes, né? Queria que você comentasse um pouquinho desse problema aí da história regional para a gente, e mais especificamente para o seu museu também. Então, realmente, lidar com história regional não é fácil, né? Então, a gente acaba partindo para a fonte primária, documentos, vestígios, né, que acabam sendo mobiliário, artefatos. Então, em busca da comprovação, a gente também tem aqui na cidade fontes secundárias que são memorialistas. Isso é bem interessante, que aqui na nossa cidade de Campos a gente observa que a gente tem um patriotismo desses memorialistas enorme. Então, a gente tem várias publicações falando causos sobre a história da cidade, enfim, que a gente tenta comprovar questões verídicas, fatos realmente verídicos através das fontes primárias, documentos, enfim. Então, a gente corre muito atrás dessa fonte, que é o arquivo público aqui de Campos, e também, como eu disse, desses outros objetos que fazem composição do museu. No museu, por exemplo, a gente tem artefatos indígenas, que falam do período de colonização, que comprovam alguns relatos de viajantes, colonizadores. Então, trabalhar com a história regional, a gente tem que estar sempre ali em busca da comprovação, né? Porque a gente não pode ir a partir somente da fala de alguns memorialistas que têm uma visão, às vezes, um pouco eurocentrista,
eles não sabem muito bem trabalhar com algum documento, então eles relatam o que ouviram falar. Então, a gente também trabalha muito com história oral. E como distinguir tudo isso, né? É um trabalho bem difícil, né? De você tentar ali peneirar, de certo modo, a verdadeira história, né? Verídica. Então, há muitas falácias na nossa história. A gente também, enquanto historiadores, tentamos desconstruir, porque com o decorrer do tempo, as pessoas acabam comentando aquele assunto e acabam considerando aquele assunto como verdade histórica, né? E a gente tenta desconstruir, desmistificar. Então, isso é bem trabalhoso um pouco na nossa cidade, principalmente a partir do momento que a gente tem alguns memorialistas bem patriotas, e que colocam Campos bem no topo, né, do país. Em todo lugar, né? Geralmente, essa figura que faz o trabalho memorialista, geralmente ele tem aquele perfil ufanista, né? Então, justamente, a gente acha o perfil ufanista. E é curioso, já com a população em geral, que hoje todo mundo desconfia dos jornais, desconfia das notícias, mas se pega lá um jornal, então, de 80 anos atrás, não, se está lá, está escrito, publicado, é verdade. Pronto, acabou. Pois é. Então, tem todo um... Aí que está a importância do nosso trabalho, né, para mostrar isso aí, porque eu até faço um quadro aqui no meu canal do YouTube, que é Notícias do Passado. Então, eu abro aleatoriamente alguns jornais de 70, 80 anos atrás, vou ler a notícia e comentar, né? Então, lógico que para o YouTube a gente abre a edição daquele dia e comenta a notícia que parece mais interessante. Agora, se você vai fazer um trabalho de historiador realmente, você tem que ler todo um período, porque uma notícia que sai um dia pode ser desmentida no outro dia pelo mesmo jornal, pelo mesmo jornalista, né? Então, mostra um pouquinho a importância do trabalho, né? Que precisa ser feito. Pois é, aí que está a diferença, né? De um historiador para um memorialista, enfim. É esse trabalho realmente que a gente, de investigação, de comprovação, né, do fato verídico, né? Enfim, a cidade de Campos tem algumas curiosidades, alguns fatos que a gente tenta desmistificar, várias lendas, sabe? Então, é um trabalho realmente ali, sabe, procurando a verdade histórica. Mas é bem interessante que a população tem um sentimento de pertencimento bem legal, sabe, com a sua história, né? Então, acaba repercutindo algumas falas, né? E acabam acreditando que aquele fato é verdade. Campos, primeira cidade a ter luz elétrica, né? Campos, a primeira cidade, enfim. E nem sempre é isso, né? Sobre a luz elétrica, por exemplo, Campos não foi a primeira cidade a ter luz elétrica, foi a primeira cidade a ter iluminação pública. Mas ter energia elétrica, o Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades. Então, acaba que a população toma aquilo como verdade, né? E fica, né, criando esses caos, repercutindo, né, essas falácias. Geralmente, ela não é uma... como você colocou, é um caso bem, bem típico, né? Ela não é uma mentira absoluta, aquela invenção absoluta. Mas ele pega, então, uma pontinha de verdade, como você falou, foi a primeira cidade a ter iluminação pública e já acrescenta que foi energia elétrica. Geralmente acontece isso mesmo. Não é aquela mentira totalmente inventada, mas é um negócio fantasiado, né? Esse sentimento, bem desse sentimento ufanista mesmo, exagerado. Isso. Gabriela, eu queria saber mais a respeito também de como você pensa essa questão da informação. Assim, eu moro numa cidade bem pequena aqui no interior de São Paulo, onde, por exemplo, eu cheguei a pesquisar alguns dados aqui para fazer um trabalho histórico, mas é tudo muito precário, os arquivos, toda a documentação, né? É uma cidade de, hoje, 2.500 habitantes, então você imagina aí a dificuldade, né, de como é lidar com essa parte. Mas eu, comparando, assim, né, o potencial de Campos, uma cidade de 500 mil de habitantes, praticamente, uma cidade que, ainda que esteja em crise, teve boas condições financeiras, a cidade como um todo. O panorama da informação,
comparando, assim, por exemplo, com outros países. Né? Se a gente fala da França, por exemplo, a gente pode... Qualquer vilarejo da França que a gente entrar na internet para pesquisar, a gente vai achar lá uma dezena de livros sobre aquele vilarejo, né? Vai ter livros de qualidade histórica, vai ter outros nem tanto assim, vai ter outros de qualidade duvidosa, mas vai ter uma grande disponibilidade de coisas bibliográficas, de informação na internet também, em outros países também, né? Lógico, principalmente na Europa, mas a gente vai ver isso. E no Brasil, uma carência muito grande de informação mesmo, de cidades, e dessa parte que está ligada à história regional, mas não só a história, a própria estatística regional é muito desconhecida, é uma zona muito cinzenta aqui no Brasil, né? E Sim. queria saber de vocês, como vocês pensam isso no museu, e como fazer chegar essa informação, até mesmo a própria informação do museu, porque tem que estar na internet hoje em dia, né, para ser acessível para todo mundo. Pois é, principalmente essa questão da pandemia nos alertou para questões da gente estar fazendo parte desse mundo virtual, né, e passando a informação do museu. Desde quando o museu foi constituído, a gente pensou na exposição permanente para falar da história da cidade de uma forma bem didática, sabe? Então, a gente idealizou, digamos assim, uma linha do tempo, falando desde da colonização até os idos do século XX, enfim, então a gente traçou essa história e eu gostaria muito de, pelo menos, levar isso para conhecimento da população através de um site do museu e questão de informação. A gente possui também documentos raros da coleção de Nilo Peçanha, que fala não só da história de um campista, mas da história do Brasil, dele enquanto presidente. Então, eu gostaria muito de disponibilizar essa informação contida nesses documentos em uma plataforma digital, eu penso em um site. Mas, infelizmente, na situação que a nossa cidade se encontra, principalmente de transição política, né, a gente não está conseguindo, hoje, apoio nesse sentido. Então, a gente acaba realizando ações um pouco menores, que a gente pode realizar de celular, com a equipe, mas mesmo assim a informação ainda, Felipe, continua de fácil acesso. Caso alguém tenha interesse em pesquisar algo que esteja no nosso museu, a gente pode digitalizar, mandar por e-mail, mas ainda assim eu sei que não é um acesso tão acessível assim, que só um site mesmo, com arquivos, poderia proporcionar isso para um visitante como você aí do interior de São Paulo, né, aqui em Campos, pesquisar um pouco sobre a história de Campos através do site do museu, ter acesso, né? Um grande exemplo que eu digo de pesquisa é a Biblioteca Nacional, que tem a BN Digital, né? Uhum. Eu pesquiso ali na BN Digital sobre a minha cidade, eu consigo baixar arquivos, fotos, documentos, né, que falam sobre a minha cidade ali. Então, eu gostaria muito também de proporcionar essa informação, até porque hoje a gente está lidando muito com a questão da história pública, né? Então, a gente tem que deixar isso o mais acessível possível, né? O conhecimento não é nosso, né? Que todos, de repente, você está pesquisando algo da sua cidade que tem a ver com o campus e você, daí, consegue acessar e possuir e ter esse conhecimento, baixar, né? Então, a gente já tem um projeto para isso, a gente só precisa de apoio financeiro, na verdade. Você falou um pouco do Nilo Peçanha. Eu estudei no doutorado a bastante os intelectuais da Primeira República, né? Então eu tenho interesse bastante grande na área, no tema. Queria que você falasse um pouco tanto do Nilo Peçanha quanto do José do Patrocínio, mas assim, especificamente do que vocês têm aí relacionados a ele, o que tem de documento aí, que tem guardado aí sobre esses dois campenses ilustres aí? Então, a gente tem muito mais do Nilo Peçanha. Quando o Nilo Peçanha faleceu em 1927, ele deixa, a esposa dele deixa para a cidade a documentação dele, né? Enquanto presidente e vários momentos de trajetória da vida dele. Então, a gente tem fotos, álbuns de família dele com a esposa, de viagens que ele fazia também à Europa, e a gente tem documentos, principalmente ofícios, despachos,
É bem interessante também o nível de indicações que Nilo Peçanha recebia, né, para ele colocar no governo, né? Então a gente tem muitas correspondências nesse sentido. É o que eu digo que faz maior parte da coleção. E a gente tem álbuns de fotografia dessas visitas de Nilo Peçanha ao Brasil, ao interior, à Europa, que contam a história do Brasil. E também temos até fotografias de guerra que Nilo Peçanha recebia. O interessante também são as estátuas que a gente possui na sala do Nilo Peçanha, que ele recebia toda visita, que ele realizava à França. Então, ele acabou adquirindo também algumas peças desses países, né, que fazem parte da expografia da sala. Enfim, a gente tem um documento bem interessante, que é a criação de uma lei de proteção aos índios. Nilo Peçanha foi um dos primeiros presidentes a se preocupar, né, com o que veio hoje a se tornar a FUNAI, né, uma lei de proteção aos indígenas. E ele fica muito preocupado, e tanto é que ele se dedica tanto ao assunto que parece que ele não consegue se candidatar novamente, ganhar as eleições novamente, porque os grandes produtores rurais não gostavam muito dessa atuação de Nilo Peçanha em preservar as terras, né, pertencentes aos índios. Então, a gente tem desde documentos também falando sobre a criação das escolas técnicas, que eram as escolas de aprendizes e artifícios, que Nilo Peçanha pensou no ensino técnico. É interessante que ele não teve tanto tempo no poder. Ele foi candidato a vice-presidente, que tinha eleição para vice-presidente também, candidato para presidente e para vice. Ele ganha as eleições junto com Afonso Pena falece e ele assume a presidência. Ele não teve muito tempo, mas nesse sentido, não estou querendo ser patriota aqui com a minha cidade, nem defender Nilo Peçanha, mas ele teve grande atuação, principalmente na questão da educação do ensino técnico, né? Hoje, o que a gente vem a ter de escolas técnicas, são os IFES, né? São as escolas de aprendiz e artifício que Nilo Peçanha criou. Então, a gente tem documentos que falam sobre isso. Sobre o José do Patrocínio, a gente não tem muitos documentos, não temos muita referência, a gente só tem fotos, né? Notícias, poesias que ele escrevia, até porque ele foi considerado o tigre da abolição. E você falou uma coisa muito interessante, Felipe, são dois personagens históricos considerados negros, né? O Nilo Peçanha, ele pode não possuir tantos traços assim, mas ele era negro e foi presidente do Brasil, sabe? E o José do Patrocínio, um campista que lutou e entrou de cabeça no movimento abolicionista, até por conta da sua trajetória. Sua mãe era escrava, né? Ele é filho de um sacerdote, né? Com uma escrava. Foi entregue, inclusive, na roda dos expostos, dos enjeitados da Santa Casa de Campos, para esconder essa paternidade do José do Patrocínio. Depois ele vai para o Rio de Janeiro e ele entra de cabeça no movimento abolicionista, morre monarquista. Isso é interessante, que aí a gente tem dois parâmetros, que o Nilo Peçanha totalmente defende a República, o movimento republicano, ele cria o movimento republicano em Campos, e José do Patrocínio não, morre monarquista, defendendo a família imperial. E é bem interessante também, dois amigos, né, digamos aqui, da cidade, que tinham relação e acabam indo para pontos totalmente divergentes, né? É bem interessante também mostrar a história de vida desses dois campistas. Então, toda vez que a gente realiza uma mediação no museu, a gente acaba fazendo uma comparação desses dois personagens históricos conhecidos, né? Conhecidos nacionalmente. Sobre isso é interessante, né, essa questão da monarquia e da república, porque tem uma geração considerável, tem uma leva grande de homens daquele período que apoiaram o movimento republicano,
E logo depois que a República foi instaurada, ali com 5, 6 anos já de República, eles já estão totalmente desanimados com aquilo que se efetivou, com aquilo que foi a República real, digamos assim, né? Não foi bem diferente daquela República imaginada e sonhada. Então, tem uma grande quantidade de intelectuais naquele período que se arrepende, né? O João Ribeiro, que eu estudei na tese, é um desses, por exemplo, que ele se arrepende do apoio ao movimento republicano, né? Ou pelo menos da forma como foi o apoio e da forma como se registrou depois da República no real. Isso. Agora, outra coisa curiosa, né, que você chamou a atenção também, do Nilo Peçanha, né? Eu não sei, no caso dele é uma figura um pouco mais desconhecida para mim, mas naquele tempo também a questão era uma coisa importante, a questão racial, mas era um tempo que você conseguia também, digamos, camuflar, né, esses traços da negritude. Então, nas fotografias, né, você tinha um processo de embranquecimento, né, com o pó de arroz, a maquiagem, para disfarçar esses traços. Não sei como que era presencialmente, fisicamente, como eles portavam, mas é até curioso, porque não muito distante no tempo, eu acho que é o Roosevelt, se não me engano, dos Estados Unidos, era um presidente que era cadeirante, né? Tinha cadeirota, mas ninguém nunca soube, exceto o pessoal do gabinete, que ele era cadeirante, né? Porque era uma coisa que você conseguia esconder da população naquele tempo, porque era só jornal escrito, né? Mas é curioso essa parte. Você falou uma coisa bem interessante. No museu, a gente tem um quadro de Nilo Peçanha, no qual ele está de terno preto, mas o que o pintor acaba enaltecendo foi a pele. Ele está tão branco no quadro, né? E parece que ele fez questão realmente de enaltecer a cor, colocar Nilo Peçanha como branco. E aí, para a gente fazer uma comparação, de frente para o quadro, a gente colocou uma fotografia para mostrar, né, que Nilo Peçanha não era tão branco como o quadro aponta, né? Então, realmente, né, era muito mais fácil. As eleições não eram como a gente hoje conhece a fisionomia do candidato, né? Então, a gente, antigamente, votava pelo discurso do candidato escrito, lido no jornal, né? Mas não pela fisionomia. Enfim, então, era fácil, realmente, de esconder essas características, né? E outra coisa que você chamou a atenção também, para a atuação do Nilo Peçanha, também do Direto Patrocínio, mas eu também estudei bastante esse período da Primeira República, né? E é um período que até é bastante estigmatizado na historiografia, é um período esquecido, né? Porque fica lá espremido entre o Império e a Era Vargas, como se fosse um período de menor importância, como se fosse só um período de corrupção e coisas desse tipo. Mas a gente teve ali a grande safra de escritores brasileiros, jornalistas, e ouso dizer até de homens públicos, né? Caras que se destacaram demais, não só na política, mas que tomavam medidas. Tem um Joaquim Nabuco, você tem o Olavo Bilac, você tem caras que tiveram uma atuação cívica que foi muito importante, e foi extremamente menosprezada depois na Era Vargas, né? Até que vem com aquela ideia do Estado Novo, para redimir a República Velha, como se a República Velha, então, fosse só uma porcaria, né? Mas são todas operações de memória, de marketing político, e que é preciso resgatar, hoje em dia também, esse compromisso público, né? Porque, comparando com os políticos de hoje, e aí a gente não precisa nem fazer esforço em ficar distinguindo muito, não, porque a gente pode colocar praticamente todos no mesmo balaio. A gente tem uma carência de homens públicos que conseguem, de fato, representar a população, de que consigam também fazer projetos de Estado, né, que ultrapassem os governos, porque esse é um grande problema da atualidade, né? Você entra, um governo é uma coisa, outro governo é outra, e o país fica num zigue-zague, sem projetos de Estado, né? E na Primeira República, e antes do Império também, a gente via projetos de longa duração que eram implantados e que chegavam a algum lugar, né? Isso. Verdade. Deixa eu só conferir minha listinha aqui, se não estou esquecendo de mais nenhuma pergunta, Graziela. Aqui. Minha última pergunta, e depois também você se sinta livre para comentar o que você quiser acrescentar aí também. Lembrando que depois a gente vai
Vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível também no Instagram, a live, a gente deixa salvo. Quem conseguir ver, vai conseguir ver salvo. E depois a gente publica cortes no Instagram e no YouTube também, de livre acesso. E sempre que você precisar de alguma coisa, é só acessar lá o escolahistoria.com, www.escolahistoria.com, e tem tudo lá, o nosso conteúdo mais organizado, tem parte de blog também, e cursos, enfim, é só acompanhar lá e seguir a gente no Instagram também. A última pergunta, Erzela, diz respeito à história regional também, porém agora com relação ao currículo, né, porque a BNCC, recentemente, ela pontuou de forma mais rigorosa a necessidade da história regional ser colocada nos currículos. Agora, nós sabemos da dificuldade que é, como nós falamos aqui, quando a gente fala história regional, a gente está falando basicamente de fontes primárias, de obras de memorialistas, a maioria das regiões brasileiras, você não tem uma bibliografia consolidada para tratar dessa história regional. E queria saber de você, assim, as preocupações e as expectativas em relação a essa inserção da história regional nos currículos, se isso vai ajudar o interesse pelo museu. Na verdade, eu acho até que o museu vai acabar sendo mais solicitado a contribuir na escrita dessa história, mas eu queria saber de você as expectativas e os problemas eventuais que você consegue imaginar em relação a isso. Então, a história regional, eu acho essencial que ela entre nos currículos. Hoje ela está extracurricular e eles acabam tendo a história regional como uma visita apenas ao museu e ponto, mas eu penso que ela sendo colocada no currículo, ela vai ter um complemento a mais, a professora vai conseguir desenvolver, o professor vai conseguir desenvolver em sala de aula algum projeto e que isso desencade na visita ao museu, aí sim um complemento a mais. E eu também gostaria muito, realmente, desejo muito que a história regional entre no currículo, assim, junto com a educação patrimonial, porque a gente acaba conhecendo muito mais da história de outros países. Não, veja bem, não é uma crítica. A gente acaba conhecendo muito mais da história de outros países e muito menos do local da onde a gente habita, né? A gente não conhece, às vezes, nada sobre a história da cidade, né? A gente, às vezes, nem sabe o porquê a cidade se chama aquele nome, né? Por que a cidade de Campos se chama Campos dos Goitacás, né? Será que é por causa do time do Goitacás? Ou será que é por causa dos primeiros índios aqui da região? Então, a gente precisa trazer esse conhecimento para o público, para a história se perpetuar, para a gente valorizar a nossa memória, preservar a nossa identidade, criar nessa população um sentimento de pertencimento. Então, eu vejo que a história regional dentro do currículo vai ser fundamental para isso. Até por uma questão da gente valorizar mesmo instituições como museus. Os museus servem para preservação e valorização da história, né, como é o Museu Histórico de Campos para a história regional, e também para os monumentos, né, que os monumentos, por exemplo, aqui da cidade, a gente tem monumentos que sofrem muito agressão de vândalos, né? Então, com a história regional no currículo, eu creio que a gente vai conhecer muito mais, né, que a população tenha mais conhecimento, principalmente a base, sabe? Eu me preocupo muito com a base, que são os mais novos, as crianças, que precisam conhecer e precisam perpetuar isso. Então, eu desejo muito que a história regional entre para o currículo e que seja obrigatório mesmo, por lei, sabe? Assim como a educação patrimonial também, que a gente possa trabalhar isso obrigatoriamente dentro de sala de aula para conseguir concretizar, né? E que a gente mude muito a cabeça da população e conscientize, né, acerca da nossa história. E, como eu disse, ela vai ser fundamental para criar esse sentimento de pertencimento com o local, né, da onde habitamos, né? Preservar esse local, preservar a sua história. E é aquela questão também, né? Assim, a gente precisa valorizar o trabalho das pessoas que estão próximas a gente, escrever sobre a nossa realidade. Eu costumo comparar, se a gente vai
Se a gente vai procurar, por exemplo, informações sobre Paris, você vai achar um livro sobre cada esquina de Paris. Você tem lá escritores fazendo esse trabalho, aí os turistas viajam, querem conhecer, tal. Mas porque tem uma coisa sendo fomentada em todo momento, até que gerou toda essa expectativa, essas histórias em torno de Paris, né? Sim. Então, Sim. Isso acontece também no Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade também a mais comentada no Brasil. Em cada esquina tem um assunto, tal, mas essas memórias foram registradas, as pessoas registraram, foram contando histórias, foram escrevendo, foi se criando uma bibliografia, uma revisão depois daquilo, foi criando uma tradição escrita, e que as nossas cidades menores não têm essa história, né? Escrita, essa tradição. Você tem histórias que foram vividas que ninguém registrou, que ficaram só na cabeça de quem viveu. E acaba sendo um ponto dificultador para você recuperar hoje, né? Mas se a gente não começar também, não vai acontecer nunca, né? Só que para isso a gente precisa valorizar o historiador regional, a gente precisa, né, quando a pessoa lança um livro, precisa do apoio da prefeitura, né? Porque se a pessoa lança um livro sobre Campos, por exemplo, ainda que seja uma cidade grande e relevante, dificilmente vai ser vendido fora da cidade, né? Então, a gente precisa do apoio do poder público, dos moradores também da região, porque é só assim que a gente vai melhorar essa situação, né? Da memória, da história, e chegar, de fato, na história, porque quando se trata de história regional, a gente está muito preso ainda à memória, né? Isso aí, perfeito, Felipe. Bom, Graziela, não sei se você quer falar mais uma coisa, eu quero agradecer demais você pela participação, pela disponibilidade, por aceitar essa loucura de a gente tentar fazer o Instagram e o YouTube ao mesmo tempo. Agradeço o pessoal que passou aí pelo Instagram, pelo YouTube também, desculpa pelos transtornos técnicos. Nas próximas lives aí a gente vai tentar melhorar, tentar fazer o possível, né? Para que a gente consiga levar a nossa mensagem. Peço para todos aí que passaram aí, através do perfil da Graziela, conhecer o nosso, siga a gente aí se está interessado em história, visite o site também, escolahistoria.com. Também quem vai para o YouTube é um outro canal, que é o meu canal pessoal, porque o canal do Escola História ainda não tem tamanho para ter live, né? É muito pequeno ainda, mas quem gostar de história, é só procurar e seguir a gente aí. E agradeço a todos que ficaram e passaram pela live, e agradeço você, Graziela, pela oportunidade, pela disponibilidade, e confesso que eu fiquei bastante curioso, bastante vontade de conhecer o museu aí de Campos. Então, espero quando você passe aqui pela nossa cidade, que o museu esteja aberto para você realizar uma visita. E eu agradeço pelo convite, falar sobre história regional, história da minha cidade, sobre o museu, é sempre um prazer. Então, pessoal que esteja curioso aí para conhecer um pouquinho mais do museu, pode seguir a página do museu, Museu Histórico de Campos, pode seguir a página, e se quiser ficar sabendo também mais sobre a história da minha cidade, pode me seguir ali no meu Instagram, que é grazi.escocar. É isso, pessoal. Então,